Dia Agronegócio, quinta-feira, 20 de outubro de 2022, 9 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelo Instagram, Facebook, YouTube e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br, as mais importantes e relevantes informações da manhã para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, para que tenham neste site um ambiente confiável e seguro para a tomada de decisões e, acima de todas as coisas, de informação livre, senhoras e senhores, porque nós não iremos ceder à censura, tá? Que fique claro esse recado logo no começo dessa conversa, né? E para um bom entendedor, como diz a minha mãe, ela deu uma mudadinha no ditado, ela diz o seguinte: para um bom entendedor, um pingo é pingo, né? Não é um pingo, é letra. A gente sabe o que está acontecendo e a gente vai continuar dando as informações que são necessárias de todos os lados para que você tome bem as suas decisões, para que você amadureça a sua consciência política, para que você trabalhe a sua maturidade política, para que você trabalhe a sua consciência coletiva, né? E a gente continua trabalhando com isso. Lembrando que 12h30, horário de Brasília, tem João Batista Olive para você ouvir também, ele e os seus cabelos brancos, como ele também costuma dizer, e ele disse, o tema, ou melhor, o lema do programa Tempo e Dinheiro é justamente esse, informação livre, né? E é isso. A gente vai trazer algumas informações que a gente já pôde apurar. Vamos ouvir a Associação Brasileira de Imprensa para entender qual o posicionamento deles diante do que está acontecendo, né? Com essas imposições descabidas sobre alguns veículos de comunicação tradicionais, respeitados no Brasil. Pode ser que não esteja alinhado com todas as ideologias no Brasil afora, né? Pode ser que aquilo que você escute aqui não faça sentido para você, pode ser que aquilo que você escute em outros veículos de comunicação não faça sentido para você. Isso não quer dizer que eles não têm que falar mais, né? É a mesma coisa que vocês me censurarem se eu disser que a soja vai continuar caindo, não é verdade? Ou que os preços ou os custos de produção vão subir a ponto de você, em algum momento, ter a sua atividade inviabilizada. Os fatos são os fatos, senhoras e senhores. E a gente vai continuar relatando cada um deles aqui, né? E a gente, inclusive, se solidariza com esses veículos que estão alegando censura, que questionam as decisões do TSE e do seu presidente, o senhor Alexandre de Moraes, tá? Então a gente volta a reforçar a necessidade da nossa liberdade de expressão enquanto respeitosa ela for, né? Enquanto, a partir do momento em que as mentiras começarem a ser ditas, aí sim a gente tem que repensar e ainda assim não vai ser com censura, na minha modesta opinião, o que eu sei da vida, né? Com 36 anos. Mas, enfim, ouçam quem é mais experiente, né? E eu digo e volto a repetir, ouçam o João Batista Olive e o seu time todos os dias, 12h30, horário de Brasília, além dos nossos repórteres aqui, que livremente continuam se expressando, né? Bem como todo o nosso time. E é assim que a gente vai seguir por aqui, neste 20 de outubro de 2022, a 10 dias do segundo turno, né? Agora, 9 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que a gente tem o respaldo ali de Letícia Guimarães com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, para que você mande os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões, porque a gente quer muito te ouvir, principalmente nesse momento onde quase ninguém a gente está ouvindo, né? Quando a gente está cerceando as pessoas, cerceando a liberdade, a comunicação, né? Então, soltem a voz, sigam falando, tá certo? E a gente está aqui, ó, com as linhas de comunicação abertas, né? Pra gente continuar falando. E o Socialist Farmer, ele fala aqui, ó, o seguinte: bom dia, Carlinha. A informação livre não pode ser usada para cometer crime. Sabe o que é crime? Mentir abertamente sobre determinada coisa. Concordo e assino embaixo, viu? E eu espero realmente, Socialist Farmer, que um dia você fale para nós, né, o seu nome, de onde você fala. E eu estou muito alinhada com os teus pensamentos quase sempre. Acho completamente importante você falar sobre isso e dizer que ela não pode ser usada para cometer crime.
E alguns desses veículos podem sim ter cometido crime, como acontece do outro lado também. O Brasil está num momento de uma animosidade tão latente que faz sentido o que você está falando. Agora, você sabe também, você e uma boa parte da nossa audiência, que não é o caso de veículos sérios de comunicação, mas como eles não estão alinhados com a sua ideologia ou com a de A, B ou C, a gente vai lá e simplesmente fala, não fale mais. E assim não pode ser. Assim não pode ser, assim não pode continuar, né? Não pode continuar. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Em 2022 a gente precisa sim buscar a garantia da nossa liberdade de expressão. E sim, concordo contigo, não para difamar ou cometer crimes ou mentir, mas para dizer o que acontece, mesmo que aquilo lhe desagrade. Mesmo que aquilo lhe desagrade. Eu mesma já fui vítima inúmeras vezes em 12 anos aqui no Notícias Agrícolas de difamação, calúnia, né? Já fui xingada ao vivo, né? Por quê? Porque eu dizia que o preço vai subir. Não sou eu que estou dizendo, né? O mercado me mostrava. E não só eu, mas todos os meus colegas, os meus mentores também. Mas isso faz parte do bom jornalismo. A gente falar até o que não vai agradar a todos. E é por isso que o jornalismo precisa e vai continuar de pé. E livre. E sempre responsável. Bom, vamos começar com a nossa rodada de preços, como a gente sempre faz, embora a gente já tenha começado, né? Olha só, soja, 13 dólares e 82 centos por bushel, sobe agora 0,7% na manhã desta quinta-feira. Milho, 6 dólares e 80, 0,4% de alta. Trigo, 0,9% de ganho, 8 dólares e 48 centos por bushel. Na Bolsa de Chicago, quem se destaca nessa quinta-feira, na verdade, é o complexo soja. O farelo puxa os ganhos, tem alta de 1,6% agora para 408 dólares por tonelada curta, enquanto o óleo de soja sobe 0,9%. E eu vou direto para a Bolsa de Dalian, antes da gente trazer as considerações para a Bolsa de Nova York, porque por lá os preços do farelo também subiram, do milho, e o óleo caiu. E aí a gente vai dar uma olhadinha na sequência, aí depois, quando a gente começar a detalhar os mercados, o que está acontecendo na China para motivar essas movimentações, tanto de farelo quanto de óleo. Ontem, quem perdeu o Bonde Agro pode recuperar, inclusive, a entrevista do Eduardo Vanin por aqui, sobre as condições do mercado de farelo na China e esse apagão que a China está vivendo em função da dificuldade ali de recebimento de soja, né, de recebimento de matéria-prima para produzir o farelo. Então é importante você recuperar essa entrevista que explica bastante coisa, e é importante você entender como é que, né, estamos de olho nisso, certo? Estamos acompanhando. Bom, Bolsa de Nova York agora. O café continua caindo, 1 dólar e 91 mais 5 por libra-peso, 0,7% de queda. O açúcar em baixa de 0,9% para 18 centos mais 48 por libra-peso, 0,9% de baixa, como eu já avisei. Temos o algodão. Olha aí a informação importante do Emerson, hein? Falando sobre uma bomba d'água lá no Paraná, né? Vamos ficar de olho, já vamos falar sobre isso, viu, Emerson? Aguenta aí, meu amigo. Temos ainda o algodão subindo, 0,4% de ganho para 78 centos, mais 62 por libra. Ontem caiu forte, perdeu os 80 centos e hoje trabalha com 78 centos mais 70 por libra-peso, o contrato mais negociado do algodão, que agora é o dezembro, tá? Bolsa de Nova York. O petróleo tem dia de alta, sobe 1,8% no WTI, com 86 dólares e 2 centos por barril. Nós temos ainda no Brent, a alta é de 1,5% para 93 dólares e 83 centos. Nós temos o gás natural subindo 0,2%, o ouro 0,4% de ganho, a prata também em campo positivo sobe 1,7% e o cobre tem alta de 2,2% na manhã desta quinta-feira, e a gente percebe que as commodities metálicas hoje lideram os ganhos entre as commodities que estão subindo, porque as soft ainda recuam lá na Bolsa
de Nova York, tá? Então, café e açúcar em queda, o destaque é o algodão. Vamos dar uma olhadinha no suco de laranja? Suco de laranja em campo misto, o novembro e o março caem, o janeiro e o maio sobem. E as altas e baixas são até consideráveis para os contratos mais negociados do suco de laranja lá na Bolsa de Nova York. 9 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já checamos as cotações na Bolsa de Dália, certo? Vamos dar uma olhadinha no resumo do Eduardo Vanin para essa comunicação de financeiro mais fundamentos. Bolsas caindo, Europa é o destaque de queda nesta manhã. Investidores continuam aguardando os dados da China do mês de setembro e o PIB do terceiro trimestre. O Yuan está ganhando contra o dólar hoje e o iene está testando a barreira psicológica dos 150. O Banco Central japonês vai ter que continuar queimando reserva. A economia japonesa está em apuros. A produção de trigo na Argentina foi cortada para 15 milhões de toneladas. Gente, o que a seca e o calor fizeram com a produção de trigo na Argentina é histórico, tá? Houve perdas muito agressivas e a gente sabe que a Argentina é um player importantíssimo no mercado de trigo, então vamos ter atenção a essas projeções e os desdobramentos disso, tá? Mais uma vez, o Brasil, quando chega com uma safra recorde, né, ele volta a ser uma alternativa importante para o mercado importador, embora o Brasil também seja importador. Então a gente aparece como uma alternativa bem interessante. Estamos colhendo a que pode ser a maior safra de trigo da história do Brasil, então a gente está observando todos esses fatores, entendendo como isso vai pesar no mercado, tá? Vamos lá. Terminar aqui o resumo do Eduardo Vanin. A projeção inicial, só para fazer o comparativo, você entender, as perdas foram de aproximadamente 6 milhões de toneladas, porque a projeção inicial era de fato de 21 milhões, tá? O plantio do milho primeira época está atrasado. Ontem falaram em possibilidade de greve nos portos, o que certamente puxaria o farelo. Se essa greve continua no radar, está ajudando nessa alta do farelo, que passa de 1,5% na manhã desta quinta-feira. Vamos checar aqui os sites argentinos para saber se a gente já tem alguma nova informação em relação a isso, né? Deixa eu ver aqui se a gente já tem alguma. Me parece que ainda não, né? Que a gente ainda não tem uma greve confirmada ou já em andamento, mas caso isso aconteça, a gente logo traz para vocês essas informações. Já puxando as informações do farelo, também na análise de Eduardo Vanin, veja só, na Bolsa de Dalian o farelo subiu e os óleos também. Aí ele citou aqui, ó, ontem uma repórter no Brasil veio me perguntar se eu sabia de navios de farelo e milho para a China. Achei estranha a pergunta, mas ao mesmo tempo pensei que seria uma questão de tempo. Olha aí. Traders falam que sair farelo para a China depende de inúmeros fatores, como a aprovação de terminais. No line-up, não há nada. Na Argentina, também não. Como comentei na semana passada, a conta teórica fecha. O farelo brasileiro chegaria nos portos da China mais barato em relação ao spot por lá, incluindo todos os custos envolvidos. Estou de olho no farelo americano também. A conta está fechando. Com essa história de gripe aviária nos Estados Unidos e abate sanitário, o flat price nos Estados Unidos está caindo, enquanto que na América do Sul está subindo. Ajustando proteína e fibra, o farelo americano está mais barato. Por enquanto, a China está comprando sorgo na Argentina, cevada na França e está de olho no milho brasileiro. Corretores falam que pode sair para dezembro. A China aprovou o sorgo do Uruguai e na semana passada o farelo da Bielorrússia. E a China também comprou soja do Canadá. Perceba, a China está vivendo um farelo, um apagão de farelo. Né? Ontem o Eduardo Vanin detalhou essa situação por aqui, trouxe o detalhamento desse cenário. A gente está com margens positivas, a suinocultura é um dos principais, talvez a locomotiva dessa demanda maior por farelo, mas o Vanin cita também um aumento de consumo na piscicultura, na avicultura, na pecuária de corte, na pecuária de leite. Então, todos os setores de rações na China estão demandando mais farelo. E esse movimento todo vai puxando as cotações e o recebimento de soja
na China está menor, né? E está perto do que aconteceu em 2018, quando estava no pico da guerra comercial com os americanos e também da peste suína africana. Nesse intervalo, o que a gente pôde observar? Que a programação das indústrias esmagadoras foi feita baseada nessa compra da soja norte-americana, que está atrasada para chegar em função da logística comprometida lá para os americanos com o baixo nível do rio Mississippi. Então, o Eduardo Vanin trouxe toda essa explicação e mostra que essa janela vai ser apertada. Até dezembro, pelo menos, o recebimento da China vai continuar lento. Aí a gente vai ter essa inversão ali na transição de 22 para 23, tá? Eu vou pedir para o nosso time colocar no link do YouTube, né? O link no YouTube para a entrevista do Eduardo Vanin. Vale a pena vocês acompanharem, tá? Vou pedir para o Mateuzinho colocar aqui para mim. E eu vou deixar o caminho para vocês acompanharem essa entrevista no Instagram, tá? Ó, menu, vídeos, soja, Eduardo Vanin, tá? Isso mostra que a China, inclusive, vem buscando alternativas para garantir esse abastecimento. Comprou na semana passada 6 navios de soja no Brasil. Essa semana já saíram novos negócios. Os prêmios estão subindo lá nos portos do Golfo, né? E acabou ficando até mais cara a soja dos americanos em relação à nossa. Então a gente está num momento aí de reorganização da demanda, principalmente por parte da China, que vai buscar essas alternativas para garantir o seu abastecimento e mitigar os efeitos dessa janela mais apertada ou mais contida de recebimento de soja até o final deste ano de 2022. Tá certo assim? Sugiro que você acompanhe realmente essa entrevista, porque como sempre e como são todas as entrevistas do Eduardo Vanin, foi excelente, tá? Vou deixar para vocês o título aqui também no Instagram, tá? Assim vocês conseguem dar uma boa geral aí no que está acontecendo no mercado de farelo. Também por isso os preços sobem na Bolsa de Chicago na manhã desta quinta-feira. Como eu adiantei, são altas de mais de 1% entre os futuros do farelo. Os futuros do óleo, que também subiram forte durante toda a semana, trabalham com 0,9% de ganho, também uma alta considerável, e o Vanin também faz uma análise sobre a questão dos óleos vegetais. Olha só, o rally dos óleos vegetais continua. Os óleos parecem ter batido no fundo do poço. Diesel subindo, laninha, redução de esmagamento, estoques baixos e recomposição de estoques. A Índia está recebendo muita chuva, assim como o leste da Ásia. O laninha para eles traz excesso de chuvas. Para Malásia e Indonésia, a colheita e o transporte estão mais lentos e a Malásia continua com problemas de falta de trabalhadores. Os Estados Unidos estão com estoques mais baixos e o diesel lá está muito caro. Agora vale a pena misturar. No Brasil, temos o mesmo cenário. Na Argentina, o esmagamento vai ser menor e vai ficar cada vez menor. Fecha aspas para Eduardo Vanin, tá? Então, o rally dos óleos vegetais continua. A gente viu essa semana toda os preços do óleo subirem forte lá na Bolsa de Chicago. O petróleo ajuda a puxar, hoje em alta, vai dar espaço também para esses ganhos do farelo. Então, a gente está de olho nisso tudo, tá certo? E estamos acompanhando, estamos monitorando. Bom, senhoras e senhores, falamos então de soja. Essas altas que a gente observa no grão, elas estão muito atreladas naturalmente a esse avanço dos derivados, farelo e óleo. E claro que, apesar disso tudo, né, a gente sabe que o mercado não deixa de monitorar alguns fundamentos que são importantes. A chegada da safra norte-americana, né, com a colheita nos Estados Unidos avançando, já passa de 60% da área colhida lá para os produtores dos Estados Unidos. Nós temos também o plantio aqui na América do Sul, que vai caminhando bem, né, apesar de alguns problemas pontuais, como é o excesso de chuvas, por exemplo, no estado do Paraná, né, ou chuvas ainda mal distribuídas para o estado do Goiás, a falta de chuvas, por exemplo, na Bahia, mas são problemas pontuais. Ontem, no fechamento do mercado, eu conversei com o Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado. Ele dizia o seguinte: Carlinha, a gente tem agora outros fatores que a gente precisa observar, mas o tamanho, o clima, né, e o tamanho da safra brasileira vai ser determinante e decisivo para a gente entender
que rumos o mercado da soja vai tomar em 2023, tá? Então, essa perspectiva e de fato a gente tem que olhar para isso. E ó, olha o comentário da Evelyn Rocha do Tonelli. Bom dia, muita chuva no Paraná. Caloré, região com plantio atrasado. De fato, como eu falei, no Paraná a gente tem muitas chuvas. Inclusive, essa semana o Guilherme Dorigatti trouxe as informações e os relatos ali de Pato Branco, né, no estado do Paraná, com erosão, perdas no milho, na soja e no feijão, lavouras alagadas, estruturas perdidas por conta das enchentes, né? Então a gente está numa situação muito séria realmente, tá? Mas, volto a dizer, trata-se de quase. É quase que pontual, né? Mas que exige monitoramento. De qualquer forma, o que a gente pode perceber agora é que a gente tem um começo de safra que é um pouco melhor do que em anos anteriores. Então, isso tem que ser considerado, tá bem? A gente vai monitorar também a questão climática. Ontem falamos muito com a Virgínia sobre isso. Ela trouxe essas transições que estão sendo esperadas aí, né, para o Rio Grande do Sul, que deve ter chuvas abaixo da média de uma forma geral, mas que começa a receber chuvas um pouco melhores a partir do dia 25, né, se eu não me engano. Então, a gente está nessa situação. Tem que monitorar, tem que ficar de olho todos os dias. A Virginia Alves traz informações diariamente para você, atualizadas aqui no Notícias Agrícolas. Segunda e sexta tem entrevista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e no programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive tem todos os dias Ronaldo Coutinho, que também faz uma análise muito aprofundada e muito direcionada para o agricultor. Então vale a pena você checar todos esses modelos climáticos, os mapas e, claro, sempre eu vou te lembrar de aprimorar a tua gestão. Tenha um aplicativo, né, que hoje a gente, graças a Deus, tem isso, que vai trazer informações bem específicas para a tua região, tá? É um aplicativo que vai te ajudar com o monitoramento do clima, tá? Ferramentas de tecnologia que vão te ajudar a mitigar os impactos das adversidades climáticas. Então, bora ser um produtor mais tecnificado, fechado? De olho. E seguimos por aqui. Bom, falamos então de soja. O que acontece para o Brasil? No Brasil, a gente tem quase que uma lateralização também dos preços. Por quê? Porque a gente vê Chicago muito volátil, o dólar hoje caindo, né? Ontem subiu um pouquinho, hoje volta a cair, cai 0,8% para valer R$ 5,23. E ontem um alerta que fez Luiz Fernando Gutierrez também bem importante, o que também deixa o produtor um pouco mais distante de novos negócios, né? É a questão da diferença dos preços entre a safra disponível, né, a soja disponível, melhor dizendo, e a safra nova. O valor a diferença é de aproximadamente R$ 15, né? E quando a gente pensa em R$ 15 a menos, a gente só está pensando que a gente está deixando de ganhar R$ 15, né? Por saca. Quando a gente pensa soja disponível, soja 22, 23 aqui para o Brasil. De fato, né? Essa é uma preocupação do produtor, e faz sentido essa preocupação, só que ele precisa se lembrar que ele ainda está tendo margem, tá? E que se ele vai expondo toda a sua safra lá para vender na boca da colheita, pode ser que ele esteja muito exposto, né? E tenha que encarar uma pressão de preços ainda mais agressiva. Então fazer as suas contas, entender os seus custos e saber qual a margem que você capta com os valores atuais. Faça hedge, né? Faça mercado de opções. Busque alternativas que, se o mercado subir, vai participar da alta. Se o mercado cair, está protegido da baixa. Estamos combinado? Excelente. Seguindo. Ó, milho tá numa situação parecida, tá? Milho hoje também está subindo na Bolsa de Chicago, os ganhos são bem tímidos, de 2,5 pontos nos principais contratos. Dezembro tem $6,80 por bushel, março 6,87, maio também com $6,87, julho $6,81 por bushel. Como eu falei, ganhos bem tímidos de pouco mais de 2 pontos, tá? Pouca liquidez no mercado brasileiro, poucos novos negócios aparecendo, muito mais focado na exportação, que paga melhor que o mercado interno. As indústrias por aqui se dizem abastecidas, então o mercado de milho também mais travadão, né? Mais travadão. Ó,
E hoje o milho está subindo na B3, Mercado Futuro Brasileiro, e vai acompanhando os ganhos de Chicago, né, naturalmente, apesar dessa baixa forte do dólar de quase 0,9%. Então a gente tem o novembro com R$ 87,34 por saca, o janeiro R$ 92,31, o março R$ 95,77, e as altas aqui variam de 0,1% a 0,4%. A única exceção é o contrato maio, que vale R$ 94,00 por saca, caindo 0,03%. Percebam que são patamares que praticamente se repetem, né? E eles estão, como eu falei, bem lateralizados, né? Então, a gente tá de olho nisso, tá focado em monitorar essa movimentação no mercado para entender, né, o que a gente ainda pode esperar para esses preços. Mas, volto a dizer, bons negócios seguem fluindo nos portos, nosso line-up está muito bom, as nossas exportações devem fechar 2021 com números satisfatórios, né? E aí a gente está de olho nisso tudo, tá bem? Ó, dando uma passadinha aqui pelos nossos comentários, dona Eliana, bom dia, hein? Bom dia, tô te acompanhando. O Diego Domingues Cunha, boa, a gente tá falando aqui sobre a questão da liberdade de expressão, né? Estamos acompanhando. Aí o Marcos Ugleu, dando aqui a sua opinião sobre o TSE e o STF, né? O Evaristo Costa, também trazendo as suas opiniões aqui sobre as questões do Lula, enfim. A Ana Cláudia Nascimento, obrigada por se posicionar. Todos temos o direito de falar. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem realmente, viu, Ana Cláudia? Que todos têm o direito de falar. Você pode não gostar daquilo que eu vou falar, né? Só que é meu direito falar e é teu direito não ouvir, não acompanhar veículos de comunicação que não estejam alinhados com os teus pensamentos. Isso faz total sentido para mim também. Agora, a gente precisa ter respeito, né? Volto a dizer, a liberdade de expressão, pelo amor de Deus. Temos também conosco o Hamilton Santiago. Será que os guardiões ou os que deveriam ser não a cumprem? Também cometem crimes? Com certeza, né? Como é que pode? Volto a dizer, a liberdade de expressão é um direito constitucional, tá? Procurem. O meu amigo Diogo Oliveira, do perfil @DNA do Leite. Bom dia, Carlinha. Bora pra cima, moçada do agro. Vamos trabalhar que o Brasil precisa da gente, viu, senhoras e senhores? É isso que vocês fazem, né? De sol a sol, todos os dias um pouquinho, e assim a gente vai levando o Brasil adiante, junto com outros setores muito importantes, né? Vocês sabem que eu não sou do time do o agro carrega o Brasil nas costas. Não, eu sou do time do agro, vamos trabalhar e vamos trabalhar pelo Brasil, né? Juntos com outros brasileiros que estão aí dando sangue e acreditando nesse país, é isso que a gente precisa fazer, né? Nos olhar enquanto brasileiros, enquanto pessoas, homens e mulheres, pretos e brancos, né? Precisamos nos olhar enquanto pessoas, enquanto cidadãos da mesma pátria, é assim que a gente tem que caminhar, né? Para frente, pelo amor de Deus, e olhar para diante, né? Parar de olhar só ali na nossa bolha, né? Vamos furar a nossa bolha, vamos olhar para quem está do nosso lado, vamos olhar para frente, pelo amor de Deus, né? O Tiago Farias me pergunta o seguinte: bom dia, Carla. O que está acontecendo com o preço do café? Tem algo que justifique essa baixa constante? Pode haver algo para retomar a valorização? Bom dia, Tiago. Obrigada pela sua pergunta. Olha só, o que está movimentando dessa forma, né, o mercado do café? O que está acontecendo é o seguinte: a gente tem uma financiarização das commodities todas. Então, há uma pressão muito forte sobre, naturalmente, todas elas, né? Do mercado financeiro, do cenário geopolítico, da macroeconomia, dos temores de uma recessão. E isso faz com que os fundos especuladores, os fundos investidores deixem as suas posições nas commodities e vão para ativos mais seguros. Em outros dias vão voltar as commodities, mesmo que pontualmente, como é o caso hoje, para petróleo, que está subindo, prata, cobre, ouro, né? Então a gente vai ver esse movimento. Agora, fundamentalmente falando, a gente ainda tem
ofertas curtas, né, aqui no Brasil, é uma oferta bastante ajustada, é uma oferta menor na Colômbia, a gente tem menores estoques na ICE, a gente tem menores estoques globais, então a gente está falando de um cenário fundamental ainda positivo, mas os temores, né, da recessão, da inflação, do processo de retomada da economia global que não acontece, a recessão na Europa, a recessão nos Estados Unidos, o crescimento desacelerado da China, tudo isso mantém uma pressão muito forte sobre as cotações, né? E aí foram se desfazendo desmontando as posições ali no café, e a gente tem visto esse movimento muito intenso de pressão, né? E aí a gente vai estar nesse registro de pressão que não faz muito jus aos fundamentos. Então, são esses fundamentos que poderiam provocar em algum momento a retomada da valorização, a retomada da alta. Até porque em algum momento a gente pode perceber que essas baixas elas podem voltar a atrair, né, os traders ali para a ponta compradora do mercado. Então, as chuvas que chegam também ao Brasil nos últimos dias ajudam a dar pressão sobre os preços, né? Então a gente está de olho nisso. A gente sabe que é muito angustiante, talvez, né, esse momento, mas é este momento, né? Não tem como a gente fugir muito disso. O que a gente percebe é que o cafeicultor está bem aflito e bem contido para avançar com os seus negócios, né? Não avança porque está muito reticente. E ontem chegou uma informação muito importante que a gente vai ter que monitorar, inclusive o título da Virgínia começa dessa forma, sendo monitorado. Crise energética acende alerta para consumo de cafés especiais na Europa. Europa corresponde por mais de 40% das exportações brasileiras e agora o setor está monitorando a mudança de consumo fora do lar. Por quê? Porque a gente sabe que o custo de vida lá na Europa está explodindo, né? Parte disso passa pela crise energética. E ontem, na entrevista da Vanúzia Nogueira, que é a diretora da OIC, a Organização Internacional do Café, ela falou sobre isso, né? Caiu um lencinho aqui. Caiu um lencinho aqui no estúdio. Ó, ela disse assim: estamos com um nível de preocupação bastante elevado neste momento, principalmente aqui na Europa, que começa a viver uma crise extremamente difícil, com problemas de gás, energia de uma forma geral e também uma questão séria de inflação. Ela explicou ainda que a crise pode fazer com que aquela retomada no consumo fora do lar, esperada com o retorno da população nas ruas após a pandemia, possa não acontecer. Isso está fazendo com que aquele consumo que durante a pandemia se retraiu e depois da pandemia todo mundo feliz indo para as cafeterias, trabalhando bem o consumo fora de casa e mantendo esse consumo fora dos lares, possa voltar para consumir dentro de casa por conta do custo muito alto de vida, né? Inflação e tudo mais. Enquanto por aqui a gente está controlando a inflação, né, a gente está vendo também a situação ser diferente em outros locais, como por exemplo na Europa, né? E a situação é tão grave que eu estou até monitorando aqui, a Caroline, nossa diretora de marketing, me mandou uma informação aqui de que Liz Truss teria renunciado ao cargo de primeira-ministra, porque a situação por lá é muito séria, né? Parece que é isso. Vamos monitorar. Estou aqui com a BBC aberta. Então, logo a gente tem a confirmação dessa informação, a gente passa para vocês. Mas percebam como a situação na Europa é grave. E a tentativa de fazer as coisas serem mais austeras para passar por esse momento e fazer com que as coisas realmente aconteçam, elas podem enfrentar muita resistência. A Liz Truss vem encarando muita resistência e pode ser realmente que isso já tenha dado o tempo dela e ela não queira encarar isso, né, adiante. Vamos entender. Então, Tiago, parte desse peso sobre o mercado de café, ele está muito atrelado às preocupações com a demanda, porque a demanda ela continua acontecendo e ela continua acontecendo de forma
bastante significativa. O consumo de café, ele tem uma resiliência importante, a gente já registrou isso em outras crises, em outros momentos do mercado, tá? E claro, a gente vai ter que ter atenção também à questão cambial, né? O dólar está muito ali focado agora aqui no Brasil na questão eleitoral, a gente está 10 dias do pleito no segundo turno, depois, né, dia 31 e nos dias seguintes a gente vai entender como é que o mercado cambial vai se comportar, a economia brasileira e tudo mais. Aí a gente vai ter também mais definições sobre o mercado de café e outros também, né? Porque todos aqueles que estão ali com a influência do dólar vão sentir também, ok? É por aí, tá? Enquanto isso, volto a dizer, negócios quase que travados aqui no Brasil, bem difíceis de avançar, tá? Vamos lá. O Márcio Fagundes chegou, né, meu amigo lá de Curitibano, Santa Catarina. Bom dia, Carlinha. Apoio à liberdade de expressão. Parabéns pela sua posição. Obrigada. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelo apoio. É muito importante ter vocês aqui com a gente, acreditando no que a gente defende, né? Da informação responsável, segura, né? Isso é muito importante. Dona Neuza, bom dia. E o Thiago tá falando com a gente de Caratinga, no estado de Minas Gerais. Obrigada. Ó, o Emerson Antoniacomi, bom dia, bomba d'água em Ponta Grossa nessa madrugada. Emerson, já vou passar essas informações para a Virgínia e a gente vai apurar, tá? Me diga mais como é que foi por aí, tá? Não sei se a Virgínia hoje está muito feliz, porque é corintiana. E ontem não deu pro Corinthians, né? Na Copa do Brasil. O Flamengo levou nos pênaltis, a Virgínia deve estar meio, né? Corintiana roxa, essa menina, vocês não têm ideia. Bom, seguimos por aqui. Pessoal, duas informações importantes quero dar hoje. Uma é a do boi pelo CPEA, tá? Vamos falar um pouquinho do mercado de boi gordo. E ó, cenário atual desanima o confinador. O atual contexto de queda nas cotações da arroba bovina e de elevado patamar de preço de importantes itens do custo de produção, especialmente os relacionados à alimentação, vem desanimando parte dos confinadores consultados pelo CPEA. A gente já sabe, né, que a pressão sobre a arroba do boi gordo tem sido bem insistente nesses últimos meses. Na ponta final, as vendas de carne no mercado doméstico ainda não se reaqueceram, conforme a gente esperava para este último trimestre. Assim, apesar de as exportações de carne bovina seguirem intensas, as fracas vendas domésticas limitam reações nos valores da arroba. Em relação à alimentação, a produção recorde de milho da segunda temporada gerava expectativa de custos menores nesse segundo semestre. No entanto, os preços seguem firmes, a gente vinha alertando sobre isso, lembra? Os preços do milho iam continuar firmes e assim tem se dado. E isso vem dessa demanda externa muito forte, né? Isso não quer dizer que não tem milho no Brasil, tá? Só quer dizer que o preço está firme. Então, esse cruzamento de informações ainda mantém o mercado bem desaquecido com novos negócios, tá? Informações do aplicativo AgroBrasil, temos, ó, na quarta-feira, ontem, como é que fechou o mercado. De acordo com a captação do aplicativo AgroBrasil, com o Z de Zebu, baixe, tá? Os registros captados permanecem mostrando preços baixos e mercado ofertado, ainda que tenha diminuído levemente as escalas. São Paulo, 9,9 dias úteis de escalas, média R$ 284,73. Mato Grosso do Sul, R$ 265,00, 7,7 dias as escalas. Mato Grosso, média R$ 254,35, escalas 8 dias e meio. Goiás, R$ 273,00 a média dos preços, 9,4 dias as escalas, tá bem? E é assim que a gente vai caminhando aqui no mercado do boi gordo, com referências para arroba bem tímidas, né? Sem grande movimentação, ainda num intervalo que desanima o confinador, mas aí eu vou te pedir para assistir de novo, a entrevista da Lígia Pimentel, tá? CEO da Agrifato. Vou pedir para o Mateuzinho deixar para vocês aqui o link no YouTube, porque a Lígia explica por que o
confinador não pode desanimar agora, né? Até os vales do mercado lhe dão oportunidades. Então eu quero muito que você cheque. Vou mandar aqui para o Mateuzinho colocar para vocês no ar, tá bem? Gente, ó, confirmado. Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra, Senhor da Misericórdia, do Reino Unido. Foi a última pessoa, né? A última figura pública a estar com a Rainha Elizabeth antes de sua morte, no dia 6. Ela esteve com a rainha no dia 6 de setembro, né? Mas não deu para ela e falou: chega! Né, ó. Vamos ver se aqui a gente já tem as informações do discurso, porque ela para ali na frente de Downing Street, né? Para fazer uma declaração e se explicar, né? Nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renuncia após 45 dias de governo. Liz Truss, que substituiu Boris Johnson, também difícil, né? Aí já estava uma confusão em Downing Street, né? O Boris Johnson foi praticamente enxotado de lá. Aí a Liz Truss já vinha sofrendo muita pressão para renunciar depois de perder a confiança do seu partido por conta de um polêmico plano econômico. Volto a dizer, polêmico, porém necessário para aquele momento. Talvez pudesse ser aprimorado, é fato, mas Liz Truss tentou resolver as coisas. Ó, conservadores escolherão novo líder. O plano previa um corte amplo e severo de impostos no país e, em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas. A proposta foi muito mal recebida dentro do seu próprio governo e pelo mercado, em um momento no qual a inflação do Reino Unido ultrapassou os 10%, a maior dos últimos 40 anos. Por isso estou dizendo, polêmico para, né, eu que sou uma mera repórter, ou seja, estou aqui reportando as informações, porém, né, precisamos entender como foi que foi pensado aquele plano. Será que ele teria efeitos positivos? Enfim, o partido não gostou, a Liz Truss sofria muita pressão realmente, e em pronunciamento na porta de Downing Street, a sede do governo do Reino Unido, em Londres, Liz Truss, acompanhada de seu marido, disse que já informou sua renúncia ao rei Charles III. Mais cedo, o governo do Reino Unido havia negado que Truss deixaria o governo antes da data de implementação do plano, que é 31 de outubro, segunda-feira que vem, e o porta-voz da Premier reafirmou que ela cumpriria o seu mandato. No entanto, ao longo da semana, a fila de parlamentares e membros do próprio partido de Truss que pedem a saída da atual líder aumentou. Segundo a imprensa britânica, metade dos membros do Partido Conservador apoiam a renúncia dela, tá? Vamos saber agora quem vai ser o novo líder do governo do Reino Unido, né? Então foram só 45 dias do governo. Essa é a terceira líder do Reino Unido consecutiva a renunciar antes da hora e a que menos tempo ficou no cargo da história do país, tá? Então, Liz Truss não deu sorte, não deu para ela, certo? Bom, senhoras e senhores, são 9 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou passar aqui algumas notícias antes da gente caminhar para o finalzinho do nosso Bom Dia Agro. Ó, preparo para a seca de 2023 já deve ser iniciado este ano. A informação parte da Nutroeste, que fala aqui que há formas de você mitigar, né, os efeitos da seca. E diz mais, ó, especialistas da área de nutrição animal orientam que para ter sucesso, o pecuarista já deve começar a preparar o solo. Tá vendo como você pode se antecipar, né, com algumas coisas? E Braf, preços do feijão seguem estáveis. Bolsa de Rosário reduz previsão da colheita de trigo da Argentina para 15 milhões de toneladas, já demos essa informação aqui. Maior importação de milho pela União Europeia pode amortecer impacto da safra afetada pela seca. Lembrando, hein, ontem o ministro Marcos Montes divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre a lei aprovada no Parlamento Europeu para restringir as importações de produtos ligados ao desmatamento depois de 2019. Essa lei foi aprovada no Parlamento Europeu há um mês, um pouco mais de um mês, e o ministro Marcos Montes ontem veio falando sobre
protecionismo e uma lei que só mira minar a competitividade brasileira. É bem interessante, o vídeo está disponível aqui no Notícias Agrícolas para você acompanhar o posicionamento do ministro da Agricultura. Faz bastante sentido ali o discurso dele, tá? É bem interessante de você monitorar e entender como é que a tua parte no governo, né, a parte que te representa, está de fato fazendo isso. Ucranianos tentam economizar eletricidade após ataques russos. Minério de ferro amplia perdas à medida em que o pessimismo toma conta do mercado. China pede que criadores de suínos vendam animais para diminuir os preços. Holanda abate mais de 300 mil galinhas em meio à epidemia de gripe aviária. França intensifica verificações de gripe aviária à medida em que novos casos aumentam em 2 regiões. Suínos, pelo CPEA, preço médio do vivo cai e poder de compra recua. Estados Unidos e aliados discutem na ONU transferência de drones iranianos para a Rússia. E Rússia diz que chantagem dos Estados Unidos sobre exportações de fertilizantes ameaça a segurança global. É com essa que a gente vai terminar. Vamos ler juntos? Olha só, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nessa quinta-feira que Moscou está pronta para impulsionar as exportações de alimentos e fertilizantes para ajudar a evitar uma crise alimentar global, mas está sendo impedida de fazê-la pelos Estados Unidos. Olha aí o aumento da retórica, a escalada das declarações. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que Washington estava chantageando e perseguindo aqueles que tentam negociar com a Rússia e, portanto, comprometendo a segurança alimentar global. Os Estados Unidos não visaram diretamente as exportações agrícolas russas, mas as sanções à infraestrutura de transportes, seguro, logística e pagamentos da Rússia estão frustrando a capacidade do país de exportar fertilizantes e produtos cruciais, segundo informa Moscou. Então, senhoras e senhores, eleva-se mais uma vez a retórica, né, o tom das ameaças e das acusações feitas ali pelos envolvidos no conflito Rússia e Ucrânia. Tá certo? 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço demais pela sua audiência, pelo seu posicionamento aqui junto com a gente, por confiar no nosso trabalho, por seguir olhando para tudo isso com muita racionalidade, né? E volto a dizer, não é que não temos que ter paixão a olhar para assuntos e momentos como esse. Nós precisamos, nesse momento, ter muita racionalidade, tá certo? E é isso que eu desejo a você nesses próximos dias, pelo menos até que essa eleição termine e a gente entenda que rumo toma o Brasil a partir de 31 de outubro ou a partir de 1º de dezembro de 1º de janeiro de 2023, tá certo? Boa quinta-feira para você. Já já tem números do USDA das vendas semanais para exportação. A gente vai te trazer tudo em primeira mão, fora outras informações que chegam para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Fechado? Até amanhã.